movida pela luta de classe. A opressão dos poderosos contra os oprimidos se repete através dos séculos. A história da humanidade é movida pela busca incessante pelo poder. Quem o possui governa. Quem não o possui, obedece. Mas o povo pode se levantar contra seus senhores? A revolução é inevitável. O povo, um rebanho que sempre precisará de pastores, derruba um rei apenas para coroar outro. A fome pelo poder nunca desaparece, só muda de dono. O sistema capitalista cria desigualdade. Ele destrói a dignidade dos trabalhadores. O poder não se preocupa com dignidade. Os governantes não mantêm o controle sendo justos, mas sendo temidos. O proletariado deve tomar os meios de produção e redistribuir a riqueza. Uma sociedade sem classes é possível. Nenhum governante distribui o poder voluntariamente. E aqueles que o tomam logo descobrem que precisam governar com firmeza, ou serão devorados. O Estado deve ser um instrumento do povo, para o povo. Estado é um instrumento do governante, e o governante nunca é o povo. O que é mais perigoso? Um líder cruel que mantém a ordem ou um idealista que promete o paraíso, mas entrega o caos? Eu sou Nicolau Maquiavel e estou aqui para confrontar a visão de mundo de Karl Marx, um homem que, com suas belas palavras, iludiu gerações. Prepare-se para uma análise implacável das revoluções e mudanças históricas, onde desmascaro a utopia marxista com a fria realidade do poder. Marx acreditava no poder do povo, na revolução como motor da história e na inevitável queda do capitalismo. Mas será que a história realmente comprova suas teorias? Será que o poder nas mãos do proletariado é garantia de justiça e igualdade? Observem o século XX. Observem os regimes que se inspiraram em Marx. A União Soviética, a China, Cuba. O que viram? Estados totalitários, supressão da liberdade individual e uma nova classe dominante se apropriando dos recursos. Não me entendam mal. As desigualdades e injustiças do capitalismo são evidentes. Mas a solução de Marx, uma revolução que destrói o sistema, é como tentar curar uma dor de cabeça com uma guilhotina. O poder, meus caros, é um jogo complexo e a ingenuidade é uma fraqueza fatal. Nessa análise, revelarei como as ideias de Marx, embora sedutoras, ignoram a natureza humana e a dinâmica do poder. Descubra por que as revoluções, frequentemente, apenas substituem uma elite por outra e como a busca pela igualdade pode levar à tirania. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe sobre poder, revolução e o futuro da sociedade. Você quer entender essas estratégias secretas? Apresento a você o Código do Poder. Esta é a sua chance de descobrir como os poderosos realmente manipulam os sistemas em jogo. Não se contente com as versões simplificadas que te dizem. Agora você pode acessar o verdadeiro código para entender as engrenagens do poder. Clique no primeiro link na descrição e entre no jogo. Vivemos em tempos de polarização, onde as ideologias se chocam e as promessas de um futuro melhor ecoam nos discursos políticos. Karl Marx, com sua crítica ao capitalismo e sua visão de uma sociedade sem classes, continua a influenciar movimentos e governos em todo o mundo. Mas será que suas ideias resistem ao teste da história? Será que a revolução tão defendida por Marx é realmente o caminho para a justiça social? É nesse contexto que a minha perspectiva, a de Nicolau Maquiavel, se torna crucial. Em O Príncipe, eu ofereço uma visão pragmática do poder, desprovida de ilusões e focada nos resultados. Para mim, o governante deve ser astuto, estratégico e, acima de tudo, capaz de manter a ordem, mesmo que isso exija medidas controversas. O que Marx via como opressão, eu vejo como necessidade. A questão central é: o poder deve ser entregue ao povo, como defendia Marx, ou concentrado nas mãos de um líder forte, como eu sugiro. A história nos mostra que ambas as abordagens têm seus riscos e suas virtudes. As democracias, com seu sistema de freios e contrapesos, podem ser lentas e ineficientes, mas protegem contra a tirania. Os regimes autoritários, por outro lado, podem ser rápidos e eficientes, mas suprimem a liberdade individual. Nesta análise,
Mergulharemos nas obras de Marx e Maquiavel, comparando suas visões e analisando exemplos históricos para entender qual abordagem oferece a melhor chance de construir uma sociedade justa e próspera. Prepare-se para questionar suas crenças e para enxergar o mundo do poder com olhos mais críticos. Agora que você desvendou as nuances do poder com Marx e Maquiavel, o próximo passo é crucial. Aplique esse conhecimento. Inscreva-se, explore nossos vídeos relacionados e, mais importante, junte-se à conversa nos comentários. Sua experiência e suas perguntas são valiosas para a nossa comunidade. Compartilhe suas ideias e vamos juntos aprimorar nossa visão sobre o jogo do poder. Para entender a dicotomia entre Marx e Maquiavel, precisamos definir objetivos claros. Primeiro, identificar os princípios fundamentais de cada um: a luta de classes e a busca pela igualdade versus a manutenção do poder e a estabilidade do Estado. Segundo, analisar exemplos históricos onde suas ideias foram aplicadas, como a Revolução Russa e o Renascimento Italiano, avaliando os resultados. Terceiro, refletir sobre como esses conceitos se manifestam no mundo contemporâneo, desde a política até a gestão de empresas. Para aplicar esse conhecimento, siga estes passos. Leia as obras originais. O Príncipe e O Capital oferecem uma compreensão profunda das filosofias de Maquiavel e Marx. Analise criticamente a história. Avalie os sucessos e fracassos de regimes que se inspiraram em suas ideias. Observe o mundo ao seu redor. Identifique as dinâmicas de poder em sua comunidade, local de trabalho e governo. Questione suas próprias crenças. Reflita sobre seus valores e como eles se alinham com as visões de Marx e Maquiavel. Lembre-se, o objetivo não é escolher um lado, mas sim desenvolver uma visão crítica e estratégica do poder. Compreenda que, no jogo da política e da vida, a ingenuidade é um luxo que você não pode se permitir. Em um mundo onde a polarização política atinge níveis alarmantes e as redes sociais amplificam discursos radicais, entender as ideias de Marx e Maquiavel nunca foi tão urgente. A ascensão de movimentos populistas, tanto de esquerda quanto de direita, exige uma análise crítica das promessas de poder ao povo e da necessidade de líderes fortes. A crescente desigualdade econômica e a crise da democracia representativa nos forçam a questionar se o sistema atual é justo e sustentável. A falta de compreensão sobre as dinâmicas de poder e as motivações humanas por trás das ideologias é um problema grave. Muitos são manipulados por discursos simplistas e falsas promessas, sem saber como identificar as verdadeiras intenções dos líderes. É crucial entender que o poder não é inerentemente bom ou mau, mas sim uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Sem essa compreensão, corremos o risco de repetir os erros do passado, de cair em regimes autoritários ou de mergulhar em guerras civis. O momento exige que você se arme com conhecimento e pensamento crítico para tomar decisões informadas e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. Para navegar nesse confronto entre Marx e Maquiavel, é crucial entender alguns conceitos-chave. Marx, em O Capital, introduz a ideia de luta de classes, onde a burguesia, donos dos meios de produção, explora o proletariado, trabalhadores. Ele previu que essa exploração levaria a uma revolução e ao estabelecimento de uma sociedade comunista, sem classes. Já Maquiavel, em O Príncipe, foca na arte de governar. Ele argumenta que o governante deve ser pragmático, usando a astúcia e a força para manter o poder, mesmo que isso signifique ser temido em vez de amado. Para ele, a estabilidade do Estado é o objetivo supremo. É importante notar que Marx analisou o capitalismo do século XIX, com suas brutais condições de trabalho, enquanto Maquiavel viveu em um período de instabilidade política na Itália renascentista. Suas visões refletem seus contextos históricos. Mas como essas ideias se aplicam hoje? Veja a crescente desigualdade econômica. Os 1% mais ricos detêm uma parcela cada vez maior da riqueza global. Um cenário que Marx certamente criticaria. Por outro lado, líderes autoritários ao redor do mundo usam táticas maquiavélicas para se manter no poder, suprimindo a oposição e manipulando a opinião pública. A questão que fica é:
Qual abordagem oferece a melhor chance de construir uma sociedade justa e próspera? Aplicar as ideias de Marx e Maquiavel no mundo real envolve desafios complexos. Marx acreditava na revolução como meio de derrubar o capitalismo, mas a história nos mostra que revoluções frequentemente levam à violência e à instabilidade. Como evitar esses resultados negativos? Uma estratégia é focar em reformas graduais, como fortalecer os sindicatos e regulamentar o mercado financeiro, buscando uma distribuição mais justa da riqueza sem recorrer à violência. Maquiavel, por sua vez, defendia que o governante deve estar disposto a usar a força para manter o poder. Mas como equilibrar a necessidade de ordem com a proteção dos direitos individuais? Uma estratégia é criar instituições fortes e independentes, como um judiciário imparcial e uma imprensa livre, que possam fiscalizar o poder e responsabilizar os líderes. Um desafio comum a ambas as abordagens é a corrupção. Marx acreditava que, em uma sociedade comunista, a ganância desapareceria, mas a história nos mostra que o poder corrompe, independentemente do sistema político. Para mitigar esse risco, é fundamental promover a transparência e a participação cidadã, garantindo que o povo tenha voz ativa nas decisões que afetam suas vidas. Uma estratégia avançada é reconhecer que as ideias de Marx e Maquiavel não são mutuamente exclusivas. Um líder eficaz pode usar a análise marxista para identificar as desigualdades e injustiças em sua sociedade, mas aplicar as táticas maquiavélicas para manter a ordem e implementar reformas. Veja o caso de líderes como Nelson Mandela, que combinou a luta pela igualdade com a habilidade política para negociar uma transição pacífica para a democracia na África do Sul. Outra estratégia é entender que o contexto histórico e cultural é fundamental. As ideias de Marx podem funcionar em um país com uma forte tradição de igualdade e solidariedade, enquanto as táticas de Maquiavel podem ser mais eficazes em um país com instituições fracas e uma cultura política corrupta. A chave é adaptar as estratégias à realidade local, em vez de tentar impor modelos pré-concebidos. A complexidade do mundo exige uma abordagem flexível e adaptável, que combine a visão crítica de Marx com o pragmatismo de Maquiavel. Aquele que dominar essa arte estará preparado para liderar com sabedoria e eficácia. Pesquisas recentes da Oxfam mostram que a desigualdade global atingiu níveis alarmantes, com os 26 indivíduos mais ricos do mundo possuindo a mesma riqueza que a metade mais pobre da população mundial. Esses dados confirmam a relevância da análise marxista sobre a concentração de riqueza e a exploração da classe trabalhadora. Por outro lado, um estudo da Universidade de Harvard sobre a liderança em tempos de crise revelou que líderes eficazes, como Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, frequentemente usam táticas maquiavélicas, como a manipulação da opinião pública e a supressão da dissidência, para manter a ordem e mobilizar o povo em tempos de guerra. A combinação dessas perspectivas oferece uma visão mais completa e realista do mundo. A compreensão das dinâmicas de poder e das desigualdades sociais é fundamental para tomar decisões informadas e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. Aquele que ignorar essas lições corre o risco de ser manipulado e de perpetuar os erros do passado. O conhecimento é a arma mais poderosa, e a ignorância é a maior ameaça. Chegamos ao momento crucial. Diante das dúvidas que surgiram, é hora de enfatizar as lições práticas. Qual a importância de tudo isso? Em um mundo onde as notícias falsas se espalham como rastilho de pólvora e os líderes políticos manipulam a opinião pública com maestria, a capacidade de pensar criticamente e de reconhecer as táticas de poder é mais valiosa do que nunca. Marx nos ensina a questionar as desigualdades e a lutar por um mundo mais justo, enquanto Maquiavel nos alerta para os perigos da ingenuidade e da fraqueza. Aquele que combinar essas perspectivas estará preparado para enfrentar os desafios do século XXI com sabedoria e eficácia. Lembre-se, o conhecimento não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para alcançar um objetivo. Use as lições aprendidas para tomar decisões informadas, para defender seus valores
e para construir um futuro melhor para você e para as próximas gerações. O poder está em suas mãos, use-o com sabedoria. Em síntese, Marx nos ensina a identificar as injustiças, Maquiavel, a agir estrategicamente. A união dessas visões gera um indivíduo crítico e preparado para o jogo do poder. O próximo passo? Observe o mundo, questione as narrativas e defenda seus valores com astúcia e ética. As vantagens de aplicar esse conhecimento são claras. Maior discernimento, menor suscetibilidade à manipulação e capacidade de influenciar positivamente a sociedade. Lembre-se, o poder não é inerentemente mau. A forma como o utilizamos é que define seu impacto. Agora, o desafio está lançado. Inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento com seus amigos e familiares e deixe um comentário com suas reflexões. Juntos, podemos construir um futuro mais justo e próspero, onde o poder esteja a serviço do bem comum. A hora de agir é agora.